Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção do crescimento espiritual e das conquistas reais de valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui para estudar o tópico duelo, que faz parte do capítulo 6º do livro 3º de O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, lembrando que estamos estudando na tradução de Evandro Neto Bezerra, de 2007. Hoje temos para compartilhar conosco esse trabalho a Alessandra. Olá, meus irmãos. Deus habita em cada um de nós. Detalhe muito importante, viu? A Lê recentemente completou mais uma primavera e continua linda, meu Deus do céu. Quarentona. Quarentona não. É minha cria. Cria minha não fica quarentona não. Cheguei aos 40. Velho. Se você disser que você chegou aos 40, eu vou dizer o que da minha idade? Se você pra mim é cria. Hein? É ou não é? É ou não é, Serginho? Eu gosto do Serginho, que ele tá sempre de acordo, viu? Então, vamos estudar duelo. Na pergunta 757, vou formular para Alessandra. Kardec pergunta aos espíritos: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Os espíritos respondem: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como juízo de Deus. Então, muitos comentários podem ser feitos aqui e começamos a refletir sobre a importância de se tratar a respeito do tema duelo, que era uma prática, né, muito difundida lá nos séculos anteriores, em que era até o século XIX. Até o século XIX, né, acho que foi o auge, uma época de muitos duelos. Era algo institucionalizado, né, era algo instituído, estava dentro da legalidade a prática dos duelos. Tem uma coisa interessante do ponto de vista histórico. No século XVII e no século XVIII, havia inclusive um tipo de espada que era mais comumente usada por mulheres. Chamava-se rapieira, que era um tipo de florete que tinha gume e fio dos dois lados da lâmina. Havia duelos entre mulheres naquela época. Detalhe, somente mulheres nobres da mesma cepa e casta é que podiam duelar. Da mesma maneira, quando eram entre militares, tinham que ser pessoas da mesma patente. Existe um filme chamado Os Duelistas, que é muito marcante,
que marca a história de 2 sujeitos que são oficiais de Napoleão, que desde 1799 até 1830 são levados ao duelo. Só que existe um que provoca o duelo, o outro não tem como escapar, digamos assim. Sendo que a última cena é marcante, porque é quando acaba a querela entre os dois. E aí, acabando a querela entre os dois, cada um vai viver a sua vida. Como? Só vendo o filme para poder saber. Mas é muito marcante esse filme. Os duelistas. Entendi. Bem, eu chamo a atenção aqui para a resposta dos espíritos, né? Dizem que não é legítima defesa. Pergunta de Kardec se pode ser considerada, e eles são bem categóricos, né, na resposta. Eles dizem que não é um caso de legítima defesa, e analisando, né, a questão do duelo, nós podemos dizer que é uma forma de vingança. E é uma vingança que era instituída, né, que era legalizada, que era permitida, em nome de algo chamado honra. Na verdade, depois a gente vai ver nas próximas perguntas o que significa, na verdade, essa honra. E existe um detalhe bastante interessante para a gente refletir. O que é essa história do juízo de Deus? Isso é importante. Então, os espíritos dizem, os combates que antigamente se consideravam como o juízo de Deus. Ou seja, Inquisição, cruzadas, vários movimentos, né, que ocorreram na humanidade, em nome de Deus, vidas eram destruídas. Pessoas... Não é só isso, não. Não é só isso, não? Não. Mas faz parte, né? Também. Mas o juízo de Deus é a chamada justa, que era um combate individual entre cavaleiros que representavam reis diferentes. Quando havia, por exemplo, uma disputa por um território, por um determinado espaço, e 2 reis queriam, cada um, aquele espaço, o juízo de Deus é exatamente um combate até a morte. Podia ser até a morte ou não, inclusive, entre 2 cavaleiros. Isso é medieval. Época do século X, século XI, por aí, que o sujeito estaria todo bardado de armadura, até o cavalo tinha armadura, aquelas lanças enormes e tal. E aí eles lutavam com lança, com massa, com espada, e aquele que caísse, digamos assim, derrotado, tá? Aquele que vencia ganhava, pelo juízo de Deus, o combate. De uma certa maneira, foi uma forma, digamos assim, de evitar guerras. Porque quando assumia uma determinada região, aquele rei que venceu o duelo, muitas vezes o combatente que era derrotado, o rei que vencia, dava a ele o direito de continuar vivendo. Por quê? Porque geralmente aquele cavaleiro era o mais habilidoso do reino adversário. Sim. E para eles não era vantagem ter um reino adversário sem um campeão. Sim. Então, sendo aquele campeão uma pessoa considerada, pelo menos, digamos assim, havia uma disciplina que não, foi derrotado, então, tá, o ponto de honra era, eu fui derrotado pelo julgamento de Deus. Então, o rei que venceu leva a terra dele, tal, e eu também irei defendê-lo caso haja necessidade. Esse seu recorte histórico é muito importante, né? Exatamente. Porque para analisarmos que, apesar de ter sido produtivo, por determinados motivos que você levantou aí, é o homem sempre colocando Deus, né, como responsável por suas atitudes. Quando, na verdade, cada quando, um na é verdade, é um livre-arbítrio.
Eles optaram por agir daquela forma. Eles preferiram, né, a violência em vez do diálogo. Então, quantas vezes na humanidade isso se repetiu? Nesse sentido que eu falei das cruzadas, né, e da Inquisição, no sentido de atribuir a Deus uma responsabilidade que não é de Deus. Deus é amor, Deus é bondade. Mas é que está, nós temos que fazer com que o nosso conceito a respeito de Deus evolua. Pois é. Nós temos que saber que aquele conceito há 1000 anos atrás era outro. Mas você acha que quando esse conceito evoluir, haverá necessidade de religiões? Quando o conceito de Deus estiver realmente internalizado em nossos corações e as nossas ações forem, né, o retrato fiel. Eu me lembro de um texto que eu li uma vez em que espíritos superiores habitando um outro planeta que não a Terra dizem que a religião para eles é o amor ao próximo. Ponto. É isso. Concordo. E aí, os próprios espíritos falam isso quando analisam a evolução espiritual. O simples imaginar alguma coisa fora das leis divinas, num planeta como esse, é uma aberração, já é um crime. Ou seja, o simples imaginar isso. Tá? Só que não existe aquela repressão ao crime. Alguém vai questionar, por que você está pensando isso? Não é? O duelo pode ser considerado como um assassinato por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? Eu vou responder que a resposta é curta, direta e objetiva. É um suicídio. Ponto. Agora vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É interessante porque essa pergunta ela tem um corolário, que é a 758A. E quando as possibilidades são as mesmas, é um assassínio ou um suicídio? Respondem os espíritos, ambos. Ou seja, aí no caso, a habilidade de cada um sendo igual. Foi por isso que eu falei a respeito dos duelistas, tal filme. Os sujeitos que passaram 30 anos duelando sucessivamente, sendo que um não queria lutar. Mas só que para ele seria uma desonra como militar. Ele tinha que comandar. É interessante que a história começa com eles sendo tenentes e no final eles chegam a ser generais, através das guerras napoleônicas. E a história termina em 1830, na época que já estava restaurado o chamado Antigo Regime. Então, percebe-se nitidamente que não era uma questão de participar de um determinado regime ou governo, ou lá o que seja. Não, havia uma questão de ordem pessoal aí entre ambos, sendo que um se considerava detentor de toda a razão, o outro queria só sossego, mas não conseguia. E aí é dito aqui, em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Isso aqui é um negócio meio duro e puxado, que eu estou falando a respeito de um personagem que um quer briga e o outro não quer. Tá? Então, mesmo aquele que não quer, mas vai à luta, também tem responsabilidade. Primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Lembremos uma coisa, aqui esse livro foi publicado em 1857. Hoje, no século XXI,
tá? Em que estamos quase há 2 séculos da publicação desse livro, o duelo mudou de aspecto, e é exatamente aí a questão que vai ser estudada pela Alê na pergunta 759 e 759A. Qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Detalhe, aqui não se está falando a respeito do duelo armado, é o fator que desencadeia e aí atualiza nosso conceito de duelo. Isso, e aí os espíritos respondem, né? Orgulho e vaidade, 2 chagas da humanidade. Então, nessa resposta bem curta, tem muita reflexão, né? Que é o que motiva, o que gera. E aí o ouvinte pode estar perguntando, mas duelo, o que isso tem a ver, né, com os dias atuais? Tem tudo a ver. Quantas vezes duelamos nas redes sociais? Né? E quantas vezes duelamos dentro do lar? Dentro do lar. E quantas vezes sucumbimos? Somos aquele que não queremos duelar, mas após sermos, né, de alguma forma mexidos, sucumbimos e reagimos. Entramos no duelo. E como foi dito na resposta anterior, quem entra no duelo, mesmo não querendo, mas acaba se submetendo ao duelo, é culpado. É nosso caso. Que nos deixamos levar por provocações. Então, de certa forma, eu não gosto muito da palavra culpado, mas assumimos uma responsabilidade perante as leis de Deus. E vamos precisar responder. Porque não sabemos qual é a emoção do outro. É aquele velho ditado, coração é terra que ninguém pisa. Como está aquele coração? Como estão as emoções daquela criatura que está tentando de alguma forma nos provocar? E que nós respondemos, que nós agimos sem pensar, ou melhor, reagimos. Né? Então, orgulho e vaidade são os responsáveis por esses atos, né, que antigamente eram tidos, chamados, né, de duelos, e hoje estamos aí ainda vivenciando os duelos nos nossos lares, nas nossas profissões, nas redes sociais, em vários espaços. Tá? Então, orgulho e vaidade, eles estão presentes na nossa vida ainda. Enquanto não reconhecermos isso, não tem maneira de evoluir. É máscara, é fachada. Então, o primeiro passo para a evolução é reconhecer o problema. Se são esses 2 sentimentos, se assim podemos chamar, não sei se é o melhor termo, orgulho e vaidade, que estão movendo nossas reações, as nossas reações negativas, então precisamos reconhecer que eles existem sim e transmutá-los em algo bom. O orgulho poderia ser transformado na tenacidade do indivíduo em fazer o bem. E a vaidade poderia ser transmutada em comunicabilidade do indivíduo para com o mundo que o cerca. Tipo, vejam, vamos fazer algo pelo bem da humanidade? A coisa transmuta. Isso. O negócio é esse. Você não vai deixar de ser quem é. Você simplesmente vai enxergar naquela coisa penumbrosa e mal definida uma luz. E vai utilizar essa luz para evoluir. E aí eu acho que podemos citar o Romanelli, no livro Primado do Espírito. Ele diz que não se logra melhorar as qualidades do fruto pelo tratamento do fruto, mas pelo tratamento da árvore de que ele se deriva. Não adianta eu querer brigar com as minhas atitudes se eu não estou prestando atenção nas minhas emoções e sentimentos que estão gerando essas atitudes. É aí que precisa ser transmutado e trabalhado. Como esclarece também a psicologia transpessoal, Joana de Ângeles, Hermance do Fosso, são espíritos que vêm trazendo essas informações de transmutar os sentimentos. Não adianta brigar, ter ódio disso dentro de você. Você só cria outras sensações e emoções ruins. O melhor é reconhecer e trabalhar transmutando. Ou seja, quando você transmuta, você para de se autoagredir. Isso. Na pergunta 759A,
Kardec pergunta, mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia? Aí eles respondem, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão uma falta. Então o perdão é interno. Esse perdão existe? É uma máscara. Nós usamos muitas máscaras. E precisamos aprender a tirar essas máscaras e olhar para dentro. Parar de julgar o outro. Porque quando nós julgamos o outro, nós estamos vestindo uma máscara de superioridade. Né? E o próprio Jesus falou que ele não era bom. Bom é meu Pai que está no céu. Quem é a gente para se julgar bom e criticar a atitude do outro? Né? Então, o perdão é uma atitude interna. E o terceiro instrumento que Kardec cita aqui para substituir o duelo seria desprezar os insultos que não nos podem atingir. O problema é que nos atingem ainda. Que nosso ego, a nossa vaidade, nosso orgulho são gigantes ainda. Então é trabalhar a diminuição desse ego, dessa vaidade, desse orgulho, se colocar como um ser errante, um ser que erra sim, porque aí um insulto não vai te atingir. Quando ele te falar, né, quando alguém te insultar, entre aspas, na verdade, se você reconhece que aquilo ainda existe em você, tudo bem. Agora, se você se considera o super-herói, o super bom, você vai ter problema com qualquer crítica. Então, o primeiro passo é sempre olhar para dentro de si e reconhecer que há muitas lacunas a serem preenchidas. E que você não é o dono da verdade. Nem eu, nem você, nem nenhum ser reencarnante aqui nesse planeta. É interessante quando fala-se da questão da honra empenhada, tudo isso, tal. E a gente poderia até voltar esse ponto aqui, quando as possibilidades são as mesmas. Na época dos antigos samurais do Japão, havia uma espécie de reconhecimento da capacidade do samurai, tá? De um para o outro. Então, se o indivíduo sabia que tinha uma superioridade técnica e era desafiado para o duelo, ele tentava evitar o duelo o máximo possível. Olha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está indo em direção à morte se me desafiar. Ou então, se ele perceber que é inferior, ele se curvava diante do outro que sabia que tinha melhor técnica e dizia: ponto. Então, e quando os outros dois eram iguais? Curvavam-se um diante do outro, cada um ia viver sua vida. Eles percebiam pela aura, assim, que havia uma coisa emanada. Mas quando é que eles lutavam? Quando estavam em batalha. O samurai, ele é um soldado, é um guerreiro. Ponto. Ele não vai lutar nem puxar a espada dele à toa, sem necessidade. Interessante isso, você aprender que existe uma lógica, um sentido. Quando você ainda vive num período de barbárie, eventualmente você tem que utilizar as armas para se defender. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é você ir com ódio. Eu tenho que fazer isso. Que é isso que a gente ainda está cultivando até hoje. E o pior, em nome de Deus. Exatamente. Então reflitamos a respeito. Papai do céu nos guarde, nos abençoe de agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer o uso do tempo, aproveitá-lo adequadamente para que a nossa evolução espiritual seja cada dia mais rápida e nós atinjamos mais rapidamente a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Marta Batista, eu, e na técnica sempre assessorado pelo Pablo, no caso hoje com o Pablo. E nós estamos aqui no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E vamos dar início justamente nas instruções dos espíritos. São diversas instruções, diversos espíritos, e nós vamos, à medida do possível, ir estudando uma a uma. Vamos começar por uma que eu considero uma das principais mensagens aqui do livro, independentemente do assunto, seja caridade, seja o que for, mas essa comunicação da irmã Rosália, em Paris, 1860, eu particularmente fico muito, vamos dizer assim, comovido quando leio essa mensagem. E espero que vocês também venham a gostar. E vão gostar mais ainda porque vai ser comentada e narrada aqui, lida pela Marta Batista, que já está aqui conosco. Certo, Marta? Certo, Antônio. Vamos ver se eu consigo repassar, né, com tanta clareza esta mensagem, com sensibilidade, né? Porque a mensagem da irmã Rosália é realmente de uma importância e é bela, né? Ela toca os nossos corações com os depoimentos que ela nos traz. Então, vamos começar a ler e refletir sobre esse tema da caridade material e da caridade moral, que é a primeira instrução da irmã Rosália. Ela nos diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Então vamos fazer uma pequena pausa, né? Só para a gente fazer um comentário introdutório acerca dessa mensagem. Então ela nos concita, nos convida a nos amarmos uns aos outros, né? E destacando o quê? Que na realidade toda essa tristeza, todo esse desespero de sofrimento que há por carência, né, é falta de amor. Até mesmo quando alguém não se oferece para auxiliar aquele que necessita, é por falta de amor. Porque se você tem amor no coração e elimina ódios, desentendimentos, né, aquelas rixas, aqueles ressentimentos, a primeira coisa que você faz é se sensibilizar com aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Então ela inicia de forma brilhante, dizendo, olha, se vocês se amarem uns aos outros, tudo começa a facilitar. Aí muitos vão dizer, mas o problema é justamente esse. Claro, o problema é justamente esse no processo de aprendizado e que nós temos que desenvolver para trilhar a nossa jornada de evolução. Mas com certeza nós já estamos numa situação um pouquinho mais confortável, porque pelo menos nós já sabemos que um dos pontos, um dos pilares desse processo, né, evolutivo em que a jornada possa ter êxito, está nesse trabalho de nós aprendermos a nos amar.
Então é muito importante que a gente pense nisso. Cada vez que a gente estiver aborrecido com alguém, por algum motivo, ainda que seja justo, né? Às vezes você tem um desentendimento e você acha que aquilo realmente foi produzido, né, forjado pela outra pessoa e que ela poderia não ter feito aquilo para que tudo ficasse tranquilo. Tudo bem, você pode até ter razão. Porém, o que a gente tem que pensar? Olha, eu preciso aprender a amar. E para aprender a amar, é impossível aprender a amar ou amar, propriamente dito, se eu não eliminar ódio, ressentimento, mágoas, né? Desentendimentos. Tem que tirar aquilo tudo da cabeça. Porque senão você vai ficar na mesma, né? Você vai ficar rodando em círculos e não vai conseguir sair desse rame-rame, né? Desse patamar de rixas constantes. Né? Que é aí que a gente percebe como aquele tema do duelo está atual. Né? Porque que são essas rixas, desentendimentos, mágoas, ressentimentos? São duelos. Então, para nós nos amarmos, precisamos eliminar tudo isso. E ela acrescenta ainda a questão de que nós também precisamos desenvolver a virtude da abnegação a partir do momento em que você aprende a tirar um pouco de você, tirar um pouco do teu supérfluo, para que pessoas possam ter o mínimo necessário. Ah, mas poxa, pera lá, né? Eu já vivo com o básico. Vamos pensar bem, será que a gente vive mesmo com o básico? Será que a nossa vida não é bastante confortável? Não, mas eu não sou rica, não. Ninguém está dizendo, né? Mas mesmo não sendo rico, mesmo até você não sendo uma classe média alta, mas você pode ter além do básico. E tendo qualquer coisa além do básico, você tem supérfluo. E se você tem supérfluo, você pode pensar um pouquinho naquele que nada tem. Então, com certeza, tudo isso está ligado à questão do sentimento. Então, o objetivo desta mensagem, dessa instrução, é nós entendermos, né, a importância e o esclarecimento acerca da caridade material, da caridade moral e percebermos por que a segunda, a caridade moral, é mais difícil e, consequentemente, mais meritória do que a primeira, que é a caridade material. Porque ela, logicamente, nós vamos ver ao longo da instrução, né, que nós devemos, então, perceber, fazer a identificação de qual é a mais importante e meritória e de começar a desenvolver, né, nos estimularmos através dessas leituras e desses exemplos, como a da irmã Rosália, a prática de ambas, né? Porque nós vamos ver que todas duas têm o seu papel importantíssimo. Então ela segue dizendo o seguinte: ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito. Para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Então ela faz aquela primeira reflexão, né? Aquela reflexão para aqueles que são abastados, né? E ela fala dos ricos, mas eu acredito que a gente possa aprofundar ainda um pouquinho mais a nossa reflexão, falando não só dos ricos, mas também daqueles que têm o básico. Aqueles que têm o básico podem tranquilamente, como nós acabamos de falar, começar a refletir sobre a possibilidade de dar um pouquinho desse básico para aqueles que nada têm. E ela então fala para aqueles que têm confirmadamente de sobra, né? Ajudai os infelizes. E muitos vão dizer assim: ah, mas o que eu tenho a ver com essas pessoas, né? Deus é que as colocou dessa forma no mundo. E eu não sou parente delas, eu não tenho nada com isso. Mas aí nós começamos a pensar, como ela diz aqui, né? Faça esse bem tendo em vista que quando você voltar ao mundo espiritual, com certeza
Essas pessoas a quem você fez o bem, e nós temos diversos relatos de espíritos nos contando sobre isso, né? De que encontraram no mundo espiritual inúmeras pessoas agradecidas pelo bem que aquela pessoa tinha feito em vida. Então isso não é bom, você encontrar amigos, você criar amigos pelo bem que você fez e essas pessoas se sentirem gratas a você, não que você queira a gratidão expressa, a retribuição, mas você fica feliz de saber que alguém se sente grato em relação a uma coisa que você fez de bom. Ora, isso é bom para nós. Você entra no mundo espiritual de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada. E ela segue: se pudesseis imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, qual de nós não se sente feliz, né? Quando alguém comenta, mesmo que seja só para você, ninguém está querendo palco, ninguém está querendo aplausos, mas quando você encontra com alguém, com alguma pessoa que há muitos anos atrás você fez um bem e essa pessoa hoje, né, se sente agradecida e diz para você: olha, fulano, foi tão bom, aquilo foi tão importante para mim, nossa, naquele momento eu estava necessitando demais e felizmente eu pude encontrá-lo e você então me fez um bem muito grande, eu estava profundamente necessitado. Ora, isso dá uma alegria muito grande a gente, né? Mesmo até que a pessoa não fale nada, mas só de você saber que alguém ficou bem porque você ajudou, já faz você se sentir melhor. E ela segue: amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então é interessante, né? Como a prática do amor é bela e como ela produz lindos frutos. E o Espiritismo nos oferece essas informações que outros segmentos não podem oferecer. E ele te diz: olha, faça o bem, porque é bom fazer o bem, você se sente bem, você se sente confortável, equilibrado emocionalmente. Mas também porque quem sabe essa pessoa que hoje você diz que não tem compromisso com ela, porque você nem a conhece, quem sabe aquele espírito não foi numa outra existência, teu pai, teu irmão, teu filho, né? Ou até mesmo um amigo muito querido. Então, pensando nisso, essas informações, né, que ficam por trás dos panos que a doutrina nos oferece, elas nos dão mais ainda subsídios para que você continue cada vez mais fazendo o bem e fazendo tudo que você puder por aqueles que necessitam. Então, imagina você chegar no mundo espiritual e descobrir que aquela pessoa que ficava na rua, que todos os dias, quando você ia para o trabalho, você passava por ela, e aquela pessoa necessitada ali, pedindo esmolas, né? E você passava batido, não fazia. Ao passo que quando você passava sabendo e vendo e prestando atenção na necessidade daquela pessoa, com certeza, ao chegar no mundo espiritual e descobrir que aquela pessoa que era tão estranha a você, não tinha nenhum vínculo, né, familiar, você descobre que ela tinha sido em 2, 3 existências atrás, ela tinha sido um amigo, um grande amigo, ou o teu pai, ou a tua mãe, ou até mesmo o teu filho. Nossa, você vai dizer: meu Deus, graças a Deus eu ouvi meu coração. Ouvi o meu coração e fiz o que eu devia fazer, né? E agora eu sei que eu pude ajudar essa pessoa que era muito mais querida no meu coração do que eu podia supor. E ela segue: afastai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero, né? Ela fala aqui no sentido contrário, né? De quando você não ouviu a tua voz interior, não ouviu a voz do teu coração e não fez o bem que deveria fazer. E olha, quantas vezes a gente para pensar, né?
deixamos de fazer coisas que eram coisas simples, que nós paramos para pensar, puxa, realmente eu podia ter feito isso, por que eu não fiz? Ainda bem que quando você reformula e se arrepende do bem que não fez e pede a Deus uma oportunidade renovada, muitas vezes isso acontece. Se não é com aquela mesma pessoa, é com outra pessoa. E você tem a oportunidade não só de fazer o bem, como desfazer aquele mal com a ausência do bem que você não praticou. Então, temos que estar sempre sintonizados com todas essas possibilidades para não perdermos a oportunidade. E ela diz, desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Quer dizer, olha como Deus nos oferece oportunidade. Nem todos são ricos. Ela primeiro falou aos ricos, né? Agora ela fala àqueles que não são providos, né, de condições materiais, né, confortáveis. Olha, Deus dá essa oportunidade de você fazer o bem também, porque você pode fazer a caridade moral. A caridade moral não depende de dinheiro, não depende de condição social. Qualquer um tem condições de fazer a caridade moral, que acima de tudo é você ter paciência e tolerância para com aqueles que convivem com você. É a caridade moral mais próxima de você, é fazer o bem e ter a tolerância e a paciência com os seus parentes, aqueles que convivem com você no teu dia a dia, né? Como eles dizem, né? Existe uma mensagem, não estou lembrada exatamente, Antônio até no outro dia citou essa mensagem, em que consiste, né, na caridade maior, é você aturar, não é? Aqueles que você convive. Então, essa é uma caridade que você pode fazer. Basta que você desenvolva esse sentimento, essa sensibilidade, esse amor, esquecendo todas as discórdias, ressentimentos, né? Conforme ela começa a falar, começa ela a propor a mensagem. Então, ela diz, todos têm condição de fazê-la, caridade moral. Porém, é a mais difícil de ser praticada. Por quê? Se ela está disponível para todos, por que nós não usufruímos? Nós dizemos assim, eu queria tanto ter tanto recurso, eu queria ter muito recurso para poder fazer o bem, oferecer ao fulano isso, criar um orfanato, um asilo e vai por aí afora. Mas, na verdade, nós temos as nossas mãos, próximo de nós, toda a oportunidade de fazer a caridade moral. E você não precisa de 1 centavo, nem precisa ficar rico para você fazer essa caridade. Mas você precisa, sim, se despojar daquele homem velho, né? Das tuas contrariedades. Ela diz, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Quer dizer, é a própria mensagem da irmã Rosália que nos fala isso, que essa é a maior caridade, né? Consiste em nos suportarmos uns aos outros. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós. Enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Olha, realmente, para nós ainda é profundamente difícil, porque nós falamos em humildade, né? Mas ele diz, não é nem uma questão de humildade, é uma questão de caridade. Quer dizer, nem a caridade nós sabemos fazer corretamente.
né? Como o Antônio sempre fala, para fazer caridade tem que ser inteligente. Ou seja, você tem que usar a inteligência para que a tua caridade seja realmente atinja, né, todos os objetivos que você desejaria que alcançasse. Então, ela fala aqui, né, que os exemplos básicos, né, mas difíceis de fato, que você tem como caridade moral, que é não dar ouvidos quando alguém usa de menosprezo, né, para com você, te ridiculariza, né, usa de ironia. Aquela pessoa que se acha acima de você porque ela tem uma condição social muito melhor e você não, né? E ela destaca aqui, né, mas embora a única real condição meritória é justamente a caridade moral através de você ter bons sentimentos e fazer o bem. Que aí é que realmente uma pessoa pode estar acima de você ou abaixo de você. E ela finaliza, entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Quer dizer, tudo bem, se você já consegue fazer essa caridade moral, ótimo, ela é mais difícil, é mais meritória, mas não deixe de fazer, sempre que puder, a caridade material também. E ela fala, pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que já vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Então, olha que dica interessante que ela nos dá. Quando você olhar alguém na rua, necessitado, né, ou alguém que não está na rua, mas que um conhecido te falou sobre as dificuldades dessa pessoa e que é uma pessoa desconhecida, você não conhece, não é da tua família, e que você tiver uma tendência a rejeitar, ficar incomodado, né? Porque essa pessoa está numa condição social muito, muito, muito abaixo da tua, lembra disso que ela está falando, é uma dica que ela dá. Pense que essa pessoa pode ter sido um espírito muito querido. E que sendo um espírito muito querido e você rejeitando a possibilidade de fazer a caridade, você vai se arrepender amargamente. Vai ficar profundamente triste, né, e sem jeito, né, quando descobrir que você deixou uma oportunidade dessa de ajudar alguém que tinha sido tão importante para você em uma outra existência. E ela diz, revi um dos pobres da terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Olha que situação. Felizmente, ela ajudou, né? E essa pessoa, esse espírito, está muito acima dela. Inclusive, ela tem até que implorar a esse espírito ajuda. E, felizmente, ela, quando teve a oportunidade de auxiliar esse espírito aqui encarnado na Terra, reencarnado na Terra, ela não perdeu a oportunidade. Ela ajudou, né, e fez a felicidade, né, diminuiu a tristeza de uma prova tão difícil, ela conseguiu diminuir. E ela então fecha dizendo, lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai, irmã Rosália. E eu ainda acrescento essa relação, além de você se lembrar dessa pessoa como podendo ter sido um ente muito querido teu em outra existência, lembra também que ter, né, esse sentimento de repulsa por alguém que está socialmente inferior, é grave mesmo. E nós vimos aquela história da outra vez, né? Da mãe que teve filhos todos deformados, justamente por ter esse sentimento de repulsa pelos outros, não é mesmo, Antônio? Eu acho muito importante aqui, nessa mensagem, a conclusão que a gente pode chegar. Por quê? Primeiro, a distinção entre caridade moral e material. A material, ela está ao alcance das pessoas. Você não tem dificuldade em fazer. Porque é só se desprender de algum dinheiro, algum recurso, você executa. A outra, você não percebe o que precisa ser feito, muitas vezes.
Às vezes a caridade moral é uma coisa que você não consegue perceber a necessidade da pessoa daquilo. O recurso financeiro, o objeto, é mais fácil você perceber que a pessoa está precisando. Então não estou nem discutindo o caso das pessoas que não querem fazer caridade, eu falo de aqueles que pretendem ser caridosos. Então ela tem a tendência a ajudar e vendo a necessidade material ela ajuda, porque está na cara qual é a necessidade. Mas a necessidade moral é diferente, muitas vezes você não percebe. Então o que ela diz, às vezes a gente teria condições de fazer e não faz, porque não suporta, não atura o outro, a situação do outro. E a gente tem que perceber que isso é a caridade. Na hora que se sentir já criando, ficando nervoso por causa do outro, pensa, opa, é a hora de eu tentar praticar a caridade moral. Ele não está precisando de dinheiro nem nada. Se fosse dinheiro eu sabia, mas não, ele está precisando de atenção, está precisando de compreensão. É um chato, é isso, é aquilo, tudo mais. É um cri-cri, mas ele precisa justamente ser aturado nesse ponto. E aí que é a caridade, não cabe a mim da lição de moral, nada disso. Cabe aceitar e aturar e contornando as coisas. Como eu digo, tem que ser inteligente às vezes para poder entender isso e tocar a vida. Agora, há na caridade moral coisas mais simples ainda. Eu digo sempre, a principal caridade é a mais simples, aquela que você pode fazer todo dia. Cumprimentar as pessoas, abrir a porta para a pessoa mais carente, mais idosa, se eu der o lugar. Não é perguntar se precisa de alguma coisa. Se você está saindo para ir às compras, perguntar para fulano se precisa de alguma coisa. Isso é caridade moral. Então a gente tem que estar mais antenado para perceber e não perder as oportunidades que se vão somando coisas, pontinhos e pontinhos a favor de você. E quando chega na espiritualidade, às vezes aquela pessoa simples que você passava por ela todo dia e dava bom dia, é como ela falou, que pode ser um espírito superior a você, que está numa prova, numa expiação ali, e mais tarde você vai ficar deslumbrado de ver quem era aquele pedinte, aquele cara que ficava ali perto do seu prédio, e que você gentilmente cumprimentava. Você não sabe. Então é bom não se perder a oportunidade de fazer a caridade moral. Não deixar de fazer outra, como ela disse, mas fazer a caridade moral. Se der a esmola, dê junto com a esmola um bom dia. É assim que a gente vai amar. É verdade. Mas o nosso tempo já passou, foram muito caridosos conosco aqui, deixando que a gente falasse mais, mas não vamos abusar. Ficamos por aqui hoje. Muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.